Maurício, Não mais gravar, só... por favor, pessoal. Palmas. Palmas. O Jorge Carvalho Picho, falei corretamente, da Reunamos, lá da Argentina, e o Fernando Barreto, do Web Citizen, para moderar esse papo com a gente. Rapidamente, enquanto eles se assentam ali, para esse debate, o que a gente pensou foi a hashtag ativismo. E essa tweetada aqui embaixo. O que foi tudo aquilo na Santos Andrade hoje de manhã? Ativismo 8 da matina, não tem como ser bom ou saudável. Fernando, você acha que ativismo às 8 da matina não tem como ser bom ou saudável? Fique à disposição. Bom, ativismo tem hora para ser, qualquer hora é hora. Bom, boa tarde, obrigado por estar aqui. Me colocaram do lado do argentino, mas tudo bem, eu acho que não vai ter problema. É karma. Alguma coisa você fez. Tá certo, tomara que resolva hoje, né? Não respondeu algum e-mail da sua infância? Bom, gente, a gente vai falar hoje aqui agora de social, né, nas mídias sociais. E para começar o papo, eu queria voltar um pouco para o mundo real, né? Para falar um pouco do que é o mundo real hoje. A gente tem hoje 1 bilhão de pessoas que vivem com menos de $1 por dia. Né? Inúmeras pessoas vivem sem água, sem eletricidade, sem banda larga. A maioria das pessoas não tem acesso à assistência médica. Hoje todos concordamos que o problema do clima é um problema real. A economia global tende para a Ásia e todo mundo teme os efeitos que isso vai acontecer. Alô? Bom, ninguém estava escutando? Pode continuar. Resumindo, as gerações passadas deixaram um puta de um caos, né, pro que está vindo agora, né? Tá tudo uma bagunça. A verdadeira bagunça, o mundo é caótico. A parte boa da história que eu acredito é que a gente está no ápice da tecnologia, né? A tecnologia hoje a gente vive o ápice dela e a gente conseguiu conquistar algo que é primordial, que é a quebra da hierarquia da informação. Né? Então o desafio que fica para a próxima geração é como usar essas duas, no meu ver, essas duas ferramentas, né? Essas duas, vamos dizer, pilares, né? Que é a tecnologia, né? E a quebra da informação para a gente poder organizar esse caos que ficou para trás. Né? Falando em mídias sociais, internet, a internet hoje, o que ela nos faz? Ela nos aproxima das realidades globais, obviamente. Né? Você consegue hoje estar vivendo um problema no Egito, ou algum problema na Somália, qualquer problema, você pode estar se inteirando disso você se aproxima desse problema. E você se aproxima do problema não porque ele é seu vizinho, sim por problemas por valores reais de cada um, né? Por valores pessoais de cada um. Você acha que aquilo é importante para a sua vida. Né? E isso nos possibilitou, eu acredito, eu queria colocar na mesa aqui, pode ser um gancho para a gente começar a conversa, um resgate de uma coisa, de um valor que eu acho que a evolução, né, industrial, a evolução da humanidade nos fez perder, que foi o senso de pertencimento. Né? A gente não se sente mais pertencente ao meio que a gente vive fisicamente. A internet nos possibilitou resgatar, eu acredito, nos possibilitou resgatar esse senso de pertencimento. Né? Pegando um gancho da palestra anterior aqui, onde falava que o que dava mais audiência na internet, né? Você falando de sexo ou fama, ou uma causa, né? Para mim a causa o que é, né? O que você acredita, o que te move a fazer alguma coisa, né? O que te faz sair de casa e fazer algo que não seja algo para sua sobrevivência.
E isso, para mim, encaixa muito com essa questão do social, né, que é o tema aqui do debate dentro das mídias sociais. Então, eu estou partindo do pressuposto que a pergunta, na realidade o debate é uma pergunta, é que é assim, né? Vocês estiverem em desacordo, vocês me provoquem, mas eu estou acreditando que sim, as mídias sociais, né, dá para a gente fazer o social dentro das mídias sociais, obviamente. E a primeira coisa que eu queria fazer era que vocês explicassem dentro do trabalho de vocês como que, de alguma forma, vocês veem essa questão do resgate do senso de pertencimento dentro da atividade, né? Assim, a pessoa, você pega um exemplo lá do Morro do Alemão, aquele menino que não me recordo do nome agora, que começou a tuitar para os amigos o que estava acontecendo, de repente as pessoas todas começaram a escutar o que ele estava dizendo, ele começou a interferir ali no mundo dele, que era a sociedade, era a vizinhança dele, e ele, na prática, o que está acontecendo? Ele entendeu que ele, fazendo alguma coisa ali que ele acreditava que era bom para ele interferiu na sociedade inteira, ou seja, ele se sentiu pertencente à sociedade. Esse resgate eu acho uma coisa, um ponto muito crucial para o desenvolvimento da internet, das mídias sociais, do ativismo, vamos chamar assim, dentro das mídias sociais, dentro da internet. É você conseguir pegar lá essa questão, né? Qual que é a sua causa, o que você acredita, o que é importante para você, né? E como eu vou te inserir dentro, vou fazer que o que você quer fazer esteja inserido, te permita estar pertencendo àquele sistema, que você seja ouvido e que suas ações sejam, de alguma forma, tenha respaldo, né? Tenha ressonância na sociedade e você possa cuidar mais do nosso meio, né? do que anteriormente. Né? Por que você não joga um papel dentro da sua sala de casa, mas às vezes você joga na rua? Porque a rua também, por que a rua não te pertence? Eu acredito que a internet vai nos possibilitar a resgatar isso, que pega um pouco aquela questão da causa. Então, a gente eu queria começar esse debate levantando alguns pontos em cima disso. Dentro da experiência que vocês estão vivendo, dentro de cada projeto. Está cometendo bobagem, a gente pega o microfone e não larga. Olá, tudo bem? Então, primeiro, muito obrigado por estar aqui, certo? Faz 7 anos que fui embora de novo. Para a Argentina é uma felicidade estar de novo com vocês. As redes sociais é uma ferramenta desenvolvida pelo ser humano. E o ser humano tem a comunicação como sua principal ferramenta de realização. A gente sente nossa mãe, cheira, escuta nossos maestros, falamos com nossos pares, falamos com os outros. Sem comunicação é praticamente impossível a realização. Se nós estamos, e se esse organismo, que é o ser humano, se encontra num momento, há pouco tempo, de ter 1.000 milhões de refugiados ambientais, por exemplo, por causa do câmbio climático, não é estranho que esse cardumen esteja desenvolvendo as ferramentas de comunicação necessárias para que chegue um Twitter e te diga agacha! E passou o tsunami ou qualquer coisa. Eu acho que as redes sociais são as ferramentas que a gente está desenvolvendo para que superemos os sofrimentos que nós temos e que nós teremos. Bom, boa tarde. Estava tentando organizar aqui, ó. Entender, exatamente. Acho que em termos de pertencimento, né, que você colocou, me veio muito uma palavra de sentido, busca de sentido, e me fez rapidamente lembrar um pouco da minha história, do porquê eu entrei nesse mundo, né, que tem muito a ver com isso também. Então, só para contextualizar, eu vim de uma cidade pequena chamada Palestina, no interior de São Paulo, e numa cidade pequena, né, pelo menos na minha época, 6 anos atrás, quando eu estava para decidir que curso que eu ia fazer, né, na faculdade, as
os principais cursos, né, que me apareciam, né, que eram os cursos que iam me trazer sucesso, era ou medicina, né, então presta medicina, ou então presta direito e depois você faz um concurso público, você vai se suceder, vai ter segurança, ou então começa a trabalhar, faz administração, entra numa empresa e vira o presidente dessa empresa, né? Essas eram as possibilidades que eu tinha, o que me apresentaram, né, ali. E naquele momento, tudo bem, eu tinha que fazer isso, mas não via sentido, né, para mim olhar para dentro de mim, poxa, vou fazer isso, não tinha sentido, não me sentia parte desse mundo, né? E aí é onde entra a rede social, né? Que foi quando ela me abriu uma possibilidade, uma oportunidade de explorar outros mundos, né? O que jovens da minha idade, né, estavam fazendo de muito legal, de muito fantástico no mundo, e dado tudo isso, o que fazia mais sentido para mim, né? Qual era o grupo de pessoas, ou o grupo de amigos que eu queria ter, né, onde eu ia me sentir muito bem e, enfim, me sentir parte dele, né? E aí, né, a partir daí, a partir da rede, né, da internet e tudo, eu comecei a me interagir com essas pessoas do outro lado do mundo, pessoas que estavam, enfim, de outros países, de outros estados. E aí nessa troca, nessa interação, eu comecei a descobrir, né, o que realmente eu queria fazer. Né? E aí, basicamente, entrei nesse mundo de querer mudar o mundo, né? de querer transformar a nossa realidade, ou de querer construir, né, o mundo que a gente sonha, né, o melhor mundo. Né? E, bom, mais ou menos isso. Acho que eu uso esse aqui. Boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite, o Bob, Jackson, seja lá quem foi o culpado do convite. Estou muito feliz de poder estar aqui na abertura desse evento. Num tema tão importante e reflexivo para a gente. E é engraçado, quando eu estava vindo para cá, eu desci no elevador da minha casa, saí da minha casa, entraram mais 4 pessoas, que são meus vizinhos provavelmente. Eles não me cumprimentaram, eu também não os cumprimentei. Ficou um silêncio de alguns segundos até o elevador chegar na garagem. E provavelmente esses caras, quando chegam na frente do computador, eles tweetam, se relacionam no Facebook com alguns milhares de pessoas. E isso é uma um contrassenso, né? Você vive num meio absolutamente aglutinado de um edifício. Quem mora em edifício deve ter já vivido várias situações desse tipo. E naqueles caras que estão absolutamente distantes e que você chama de amigo, mas que na verdade muitos você nem conhece, você acaba se relacionando, se comunicando muito mais com o teu próprio vizinho, que você encontra no elevador várias vezes por semana e mora no mesmo prédio, divide os mesmos questões. E eu acho isso um contrassenso, quer dizer, o que está acontecendo no mundo, né? É um contrassenso. Mas eu penso que se a gente fazer uma breve história, talvez a gente vá ver o que movimento está voltando a acontecer, que já aconteceu, está voltando a acontecer agora nos meios digitais. Né? Se você pensar que na era industrial, por exemplo, quando a gente começou um processo de industrialização, sei lá, meu avô deve ter vivido isso de perto, tinha uma valorização enorme dos ativos, né? Então as empresas, por exemplo, as organizações, elas valorizavam fábrica, máquina, matéria-prima, sede própria. Eu me lembro muito, meu avô era industrial, ele falava muito nisso, que ele perseguia sede própria, né? Sede própria hoje soa quadrado, pacas, né? Mas era isso, que a sociedade valorizava esses ativos. À medida que a industrialização passou, essa valorização de ativos continuou, mas algo maior começou a ser valorizado, que é o circulante, não o ativo fixo, mas o circulante, né?
As organizações se preocupavam mais com vender mais, cobrar um preço maior por um custo menor, ter um lucro maior, e até elas começaram a ser valorizadas em cima disso, né? Como é que você valoriza uma organização hoje? Talvez seja pelo valor do lucro dela nos próximos anos, e não no ano ou no passado, mas nos próximos, né? Então, você saiu de uma valorização física para uma valorização circulante. Isso foi a área industrial, né? Certamente a gente mudou de era, vocês lembraram bem aqui, acho que a gente não está mais nisso. Mas a gente está repetindo essa história e tentando usar modelos do passado para o presente. Então, numa era mais digital, se é que a gente pode dizer, uma era mais talvez de conhecimento, não sei como caracterizar essa era que a gente vive, onde as pessoas se relacionam com milhares pela internet, mas não cumprimentam o vizinho no elevador. Inicialmente, a gente começou a valorizar o que eu chamaria de ativo fixo da era digital, que é número de usuários, número de hits, número de acesso, bancos de dados. Quer dizer, a gente foi no físico quase, né? no fixo, né? E nós estamos repetindo a mesma história da era industrial, porque eu acredito que o valor desse negócio não esteja no fixo, mas esteja exatamente no circulante, na forma de intercâmbio, nas relações, no que eu potencializo em termos de conhecimento em ação, que é algo completamente circulante, né? Quanto mais a gente troca, quanto mais a gente produz em cima da troca, quanto mais no coletivo, maior o valor. E eu acho que a gente está nessa quebra. E quando você fala desse momento de quebra, o social é quem é valorizado. Então eu acho que a gente está entrando numa era, daí vem a tua questão aí, que eu acho que é fantástica, porque o social passa a ser o núcleo das questões, ele deixa de ser um periférico, e é engraçado, porque hoje muitas organizações tratam isso como se fosse um plus, não é? Um a mais do que ela já faz. Eu faço o meu produto, eu vendo e ainda tenho o social, ainda tenho o ecológico, ainda tem... E, na verdade, eu acho que essa é usar o modelo do passado para tentar olhar o presente. Ele não se aplica, porque o eixo é todo social, então a questão é toda social, né? Então, eu acho que a gente ainda não sabe como tratar isso, mas, de fato, eu acho que o eixo mudou completamente. Não basta ser social e talvez os negócios, o capitalismo comece a girar em torno dessas questões. É só uma reflexão. Sem dúvida, há essa inversão, né, de percepção. Eu acho que você tocou num ponto que eu acho fundamental, né, que as empresas fazem o que ela tem que fazer, diz, mas eu também faço o social, eu também faço a questão ambiental. Seria o contrário, né? Isso é obrigação, porque está todo mundo no meio, né? Eu acho que o grande desafio que a gente tem hoje é como nesse caos de informação que a gente tem, né, que a gente está vivendo hoje na internet, eu consiga fazer com que as pessoas, e talvez vocês possam me dar alguns exemplos disso, você, Paulo, lá com o Instituto, com o Elos, né, que usa a internet para mobilização de pessoas, mas na realidade os problemas, as ações são feitas no físico, que é isso que eu acho que é importante, né? A internet vai potencializar para a gente quebrar, é importante a gente quebrar a hierarquia, né? A gente resgatar essa questão achar a causa de cada um nessa questão de como ela pode estar pertencendo, porque ninguém vai se mover só porque eu acho isso legal. Todo mundo é um ganha-ganha, né? Vamos ser realistas, né? Eu só mexo se eu ver possibilidade de ganho de alguma forma, seja ganho, sei lá, de satisfação, algum ganho, somos seres humanos, e a realidade é essa, né? Então não vamos acreditar em Papai Noel e Duende. Mas com essa inversão, acho que o grande desafio é como fazer com que as pessoas se mobilizem, né? Que tipo de ação que vocês já estão conseguindo fazer hoje, lá com o Elos, por exemplo, onde você usa a internet para mobilizar, mas o resultado ele é real, né? Ele está ali na vida das pessoas, ele está ali num bairro, na cidade, ou o vizinho que passou a conviver melhor, né? Porque é uma equação bem estranha, você está falando essa questão da sociedade, das empresas. Outro dia eu estava vendo uma palestra que está tendo no TED de um economista, ele fala isso, que não tem nenhum modelo econômico que é levado um impacto ambiental, né, nem o social em economia, sendo que o problema está todo lá, né, hoje.
Né? Nosso problema hoje é como equalizar os problemas sociais. Né? Isso já deveria estar dentro do sistema. Né? Eu acho que o momento, para mim, eu acho ele fantástico, porque a gente está vivendo isso e temos essa geração que chega tem a possibilidade de dar uma porta de saída, vamos dizer, para isso. Mas, por outro lado, temos grandes desafios, né? Que é como organizar esse caos. Né? Eu acho que uma coisa muito legal, né, que a gente tá vivendo hoje é a possibilidade de refletir sobre o sonho que estamos sonhando. Eu acho que a realidade que estamos vivendo hoje está assim porque alguém sonhou isso no passado. Isso daqui foi um sonho colocado pra gente. Né? E agora? Né? O que a gente está sonhando a partir de agora? Né? Qual que é o nosso sonho essencial? Né? E o legal é que a internet, né, possibilita, né, as redes sociais possibilita a gente conversar sobre isso, né? Possibilita a gente ver que o meu sonho, aquele sonho que eu tenho vergonha de contar para as pessoas, também é o sonho de várias outras pessoas, inclusive do meu vizinho. Mas que a gente está num modelo que até então, né, acho que está mudando, mas até então não abria para isso, né, para a possibilidade de você compartilhar o seu sonho com o seu vizinho e de encontrar alguma coisa em comum com ele, né, um caminho comum, né, de entender do porquê que ele sonha aquilo e de ver que no sonho dele você também tem o seu sonho, né. E quando isso acontece, poxa, você fica, caraca, e te vem uma empolgação muito grande de querer fazer alguma coisa, porque você não está sozinho mais. O meu vizinho tem um sonho parecido também, né? Você se fortalece. É uma questão que eu acho que é bem... Eu acho genial o que está acontecendo, é que você já tem algumas ferramentas na internet que você passa a conviver com as pessoas, passa a fazer parte de uma rede social, de uma rede social, não pelo número de seguidores que a pessoa tem, ou pelo número de seguidores no Twitter, ou pelo número de seguidores no Facebook, sim, pelo tipo de informação que ela está consumindo, pelo tipo de causa que ela defende, né? E isso é genial porque você acaba se achando seu grupo independente de onde você esteja. Pode ser uma questão muito simples, mas eu acho que o impacto emocional para a pessoa poder estar ali dividindo o seu sonho, né? Nós não conseguimos medir isso agora, porque vamos ter que esperar um tempo para a história contar para a gente, né? Como é que isso vai refletir. Só que tem um ponto, o Caio lembrou, estava aqui, lembrou alguns aspectos importantíssimos, né? De que essa geração agora ela foi transformada não num receptor, mas num grande produtor de ideias e conteúdos, e o cara virou um canal de broadcasting desse negócio. Cada indivíduo, olha só o volume de gente com computadores e twitters e celulares aqui, cada indivíduo aqui passa a ser um canal de broadcasting de ideias, tweetando, etc. Agora, vale a gente resgatar, talvez um pouco do conceito, que também foi discutido aqui no painel anterior, de que um grande aglutinador de pessoas são os problemas, né? E talvez isso seja um pouco mais profundo do que parece, porque até olhando o que significa problema, né? Pro é a frente e blema é barreira que encontra a frente, né? E na hora que você, que é um pouco que você acabou de falar, na hora que você se identifica com outras pessoas que têm a mesma barreira à frente para evoluir, né? Você acaba juntando energia de forma inteligente e superando essas barreiras. Então, é de fato um grande elemento de socialização, os problemas, né? Considerando que a gente está entrando numa fase onde os problemas deixam de ser só organizacionais e passam a ser caóticos, não preciso citar aqui o problema do Rio de Janeiro, os tsunamis, né? Não preciso também ficar fazendo projeção de que cada vez mais a gente vai viver esse tipo de coisa. Nós vamos viver uma fase de caos. Eu digo isso para as minhas filhas novas todo dia, né? Eu fui feliz pensando que isso aqui ia ter futuro e não vai ter futuro, e vocês é que vão viver o sem futuro. Elas vão viver caos frequentes, né? O que aconteceu no Rio, se a gente fizer um histórico de 5 anos para trás, assim, já aconteceu várias vezes em vários lugares do Brasil, não precisa ir nem muito longe. Isso é um problema.
Portanto, é uma fonte de socialização absurda. O despreparo nosso como sociedade, ou mesmo como organizações, empresas, governo, etc., está em, por exemplo, você chegar num caos, como teve no Rio de Janeiro aí recentemente, e você tem o governo, que é uma entidade, sem taxar o atual governo, mas o governo como entidade, dizer que vai montar um processo, um sistema de previsão de catástrofes e vai levar 4 anos para fazer. Mas essas coisas não se encaixam, porque as pessoas estão disponíveis para se socializar ao redor do problema quando o problema está presente. Então essa socialização tinha que ser instantânea. E a gente não está preparado para isso. O governo não está, as empresas não estão, a sociedade não está. Mas, de fato, é um grande processo de mobilização. Essa é a boa notícia. A má notícia é que nós vamos ter problemas sobrando para se socializar daqui para frente. E problemas nessa magnitude, que não são problemas pontuais. Meu celular quebrou, então eu quero achar quem mais tem esse celular para... Não é mais isso, são catastróficas as questões. Né? Então, tanto... bom para o argentino comentar, porque... É acostumado a lidar com o caos. Olha que com o negócio do Mercosul tu vais estar em Buenos Aires daqui a pouco, filho. Tudo bem? Folgado, né? Eu vou comentar um pouco o que eu penso com meus botões. Tudo bem? Sou lindo, maravilhoso, logicamente. Eu acho que nós estamos falando sobre o sofrimento de uma sociedade que é uma associação de indivíduos. Uma sociedade nada mais é que uma associação de indivíduos que formamos uma sociedade esquizofrênica. Porque é uma sociedade individualista. Tenta ficar louco e vai ver como você vai sofrer. Seja incoerente e vai ver como você vai sofrer. O que pessoalmente me levou a dedicar 10 anos da minha vida nesta investigação, desde setembro de 2001 até maio de 2010, é: se nós construirmos a era da informação e do conhecimento e criamos o ciberespaço, e o ciberespaço não veio para solucionar os sofrimentos da humanidade, eu me arrependo de ter dedicado 35 anos a isso. Então, o que eu acho que nós aqui estamos vendo, aqui agora, física, virtualmente, aqui agora, a humanidade, esse organismo, através de inteligência coletiva, porque isso é uma ferramenta de inteligência coletiva, nós estamos, neste momento, trabalhando com inteligência coletiva, estamos tentando dar um passo do ciberespaço à ciberfraternidade. E a fraternidade é o que as tradições de sabedoria da humanidade falam o tempo inteiro, ou seja, você tem a regra de ouro. Quem conhece a regra de ouro? O que se chama a regra de ouro? Mexe o cabelo, pelo menos como um remate. Você sabe o que é a regra de ouro? Trate os outros assim como você gostaria de ser tratado. Vem buscar o que você ganhou. Então, isso que nós sentimos que estamos excluídos, que sofremos, tentar pertencer a um grupo, blá 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 blá, é porque estamos em uma sociedade individualista que não te cumprimenta no elevador, não te cumprimenta num evento. Quantas vezes nós vimos um evento de networking e te olham nos olhos e olham para baixo? Eu estou fazendo um exercício em Buenos Aires, que é sorrir para as pessoas. Caminhar pela rua, olhar nos olhos e sorrir. Bom, já fui em Cana várias vezes, por subversivo, logicamente. Diz o senhor é estrangeiro, não é? Indiano. Então, e é transformador, certo? Tem pessoas que param e dizem: desculpa, de onde a gente se conhece? Não conhecemos, porque você me olhou. Eu te olhei e te sorri, porque vou fechar a cara, vou mirar para baixo e demais. Então,
Eu acho que nós, neste momento, estamos solucionando como ser felizes. Até Coca-Cola abre felicidade. Pepsi-Cola tem uns slogans muito melhores ainda, não? Porque até pode ser melhor. Manias de velho publicitário, não é? Então, a felicidade, ou seja, as tradições de sabedoria da humanidade dizem que você vai ser feliz se você ajuda o próximo. Assim como nosso amigo nos ensinou que é deseja o próximo o que você deseja para você, blá 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 blá. Mas os estudos de mercado da Inglaterra fizeram uma investigação para dizer: existe a felicidade? Você é feliz? Sim ou não? E que te faz feliz? Quem conhece essa investigação? Você conhece? A resposta foi ajudar os outros. Então, se nós estamos aqui infelizes e geramos um monte de problemas porque somos seres gregários e trabalhamos em grupo e se formou uma sociedade individualista que só cria sofrimento, e independente se você tem ou não tem dinheiro, se você tem ou não tem saúde, o que a gente está aqui tentando, eu acho, e para isso eu estou trabalhando, é para passar do ciberespaço, que é simplesmente um lugar que eu tentei, eu mando e-mail, faço uma página ou a versão que a gente quer, ou antes isto se chamava comunidades, no tempo do Bob e minha, não se chamavam redes sociais, se chamavam comunidades, certo? Fazer tudo isso, simplesmente ter realidade ampliada. Vamos ter o caso, e aí fecho, maravilhoso. Estamos investindo milhões para ter realidade ampliada. Se eu estou aqui, eu posso saber qual é a história da FAAP. É lindo e maravilhoso. Só que se eu perco uma perna em um acidente hoje, eu vou demorar meses e anos para saber como eu continuo a minha vida. Se nós construímos a era da informação e do conhecimento, e não é para que imediatamente eu saiba como continuar, eu não sei para que a gente fez. Bom, pegando um gancho, então, do que você estava falando sobre a felicidade, né, e também falando sobre o que engaja as pessoas, né, o que move as pessoas para fazer o que elas fazem, me lembrou uma história de um amigo de jogos cooperativos que conta pra gente, né, sobre a natureza mesmo do ser humano, né, que o ser humano naturalmente ele se junta, ele quer ficar próximo, ele quer ficar com os outros, né? A gente quer carinho, a gente quer amigos, a gente quer ficar abraçados, é natural do ser humano, isso garante a nossa sobrevivência, né? Tá na nossa essência, né? Esse meu amigo, ele conta uma história de qualquer animal, né? Um cavalo, por exemplo, ele nasce e ele já sai independente, correndo, já caminhando, né? O peixe nasce também já está independente, né? O ser humano não, cara. Se você não tiver a sua mãe ali para te dar proteção, para te alimentar, né? O bebezinho ele não vai sobreviver. Você precisa de pelo menos 2, 3 anos, né? De alguém estar junto com você para você sobreviver, né? Então somos mesmo, assim, naturalmente a gente precisa estar junto, a gente precisa fazer coisas juntos, né? E sei lá, e aí, dentre todas as, né, tem várias coisas que engajam uma pessoa, né, a fazer o que ela faz, né? Acho que um problema, um desastre, né, engaja as pessoas para se unir e para fazer coisas, né? Estamos vendo isso agora no que está acontecendo no Rio de Janeiro, na região serrana, né? Pessoas que abandonam a sua rotina, o que está fazendo para ajudar o próximo, né? Para ir atrás, para contribuir mesmo, né? Mas também tem outra coisa que nos mobiliza também, que vai além da catástrofe, né? Vai além do problema,
é a questão da diversão, né? Da brincadeira, né? Acho que do mesmo jeito que a gente tem um desejo natural de ficar juntinho, de estar acolhido por outras pessoas, a gente também quer estar brincando, a gente quer estar se divertindo. Assim nos reproduzimos. Exatamente, assim não nos reproduzimos. Então, a gente sempre costuma falar, né, que, pô, se você quer engajar as pessoas para construir algo com você, né, chama ela para algo que seja divertido, né, e não para algo que seja chato, ruim, né, que amigo seu que topa ir para algo que é difícil, que é ruim, que vai fazer ela sofrer. Agora, se você chamar ela para uma balada, para uma brincadeira, com certeza ela vai se engajar e vai com você, né? E ainda tem mais um terceiro ponto que eu acredito também que engaja as pessoas, é a possibilidade dela participar, né, dela ser parte de uma jornada incrível, né, de uma missão praticamente impossível, né? Eu acho que vem muito aquela coisa a ideia do herói mesmo, né, enfim, de ser reconhecida por algo grandioso que ela fez. Não, é genial. Bom, vou só passar rapidamente alguns pontos que eu percebi que eu acho que é engraçado, que dentro dessa questão do que você disse da pesquisa, que a hora que você pergunta lá na Inglaterra, né, que a maior satisfação é ajudar, você pode raciocinar que é a coisa mais primitiva que pode existir, né? Óbvio que a satisfação é ajudar, porque é meio que uma perpetuação da espécie, né? Se eu não fizer o outro sobreviver, eu também morro. Então, se você tirar todos os filtros sociais, né, e emocionais, se você voltar a ser um animal, talvez você vai querer ajudar o outro, porque o coletivo depende da sua sobrevivência, né? Eu estou falando esse contraponto que a gente vai lá na tecnologia para conseguir ser o mais primitivo possível, né? Então, você também, eu acho que você falou uma coisa interessante, Maurício, que é a questão da família, né? Essa geração tem a estrutura familiar, né? A hierarquia familiar, ela está totalmente diferente do que era antes, né? Hoje o jovem tem um poder dentro da estrutura familiar muito diferente do que das gerações anteriores. Ele detém informação, ele detém um acesso à tecnologia. Antes era o menino que vai estudar e vai trabalhar, e hoje é ele que detém o acesso à informação para os pais, né? Então é uma inversão de valor, de familiar, que é muito interessante e perigoso, né? Tem que cuidar para que isso seja tratado de uma forma que a gente colher bons frutos com isso. Bom, acho que a gente já está chegando quase no limite, mas eu queria abrir um espaço para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, é só levantar a mão e uma das meninas que está dando suporte para a gente, ou não. Minha pergunta vai mais para você, Paulo, porque eu sei que você tem mais experiência nisso, que é como trazer o ativismo para tirar da revolução do sofá. Como fazer ativismo online sem ter revolução só de sofá? Revolução do sofá? Só na internet, fora Sarney, é isso aí. Tá. Acho que tem muito a ver com uma experiência que a gente teve, né, um trabalho que a gente fez em Santa Catarina. Um pouco depois da catástrofe que teve lá, das enchentes, eu e um grupo de amigos, né, eram 5 pessoas, a gente falou, poxa, a gente precisa fazer alguma coisa aí, né, e a gente fez um convite na internet, uma página no Ning, né, convidando jovens do Brasil inteiro, para ir para Santa Catarina para reconstruir o estado de Santa Catarina. Né, esse era o convite. E como que a gente ia fazer isso? Vamos juntar todos os nossos talentos, o que a gente sabe, né, e enfim, olhar para a abundância do mundo também, do que os especialistas sabem em termos de reconstrução, e ouvir o que as pessoas de lá, de Santa Catarina, estão sonhando para elas. Né, basicamente, e também o que elas sabem fazer em termos de reconstrução, né, utilizar os talentos de lá também, né, e assim, 5 pessoas, a gente colocou esse convite na internet e começamos a contar para os nossos amigos. Em questão de 2 meses, tinha praticamente 2.000 pessoas, jovens do país inteiro, formando times nas suas universidades, né, para brincar
com a gente, né? Na verdade, essa página, né, que eu não contei, além do convite, era a possibilidade de um jogo que essas pessoas iam jogar, né? Era um jogo que a gente tinha, né? Ela tinha algumas tarefas para cumprir na vida real, né? Então começava com ela uma reflexão pessoal, depois dela montar um time na universidade dela e fazer alguma coisa que provasse que o time dela era fantástico, espetacular e que ia contribuir muito com as pessoas de Santa Catarina. E depois o desafio deles viabilizarem a ida deles para lá e encontrar pessoas do país inteiro para essa reconstrução, né? E o fato de construir junto, né? Passar uma semana tipo, trabalhando com as pessoas de lá e com outros jovens, né? Então acho que esse tipo de chamado, esse tipo de convite, eu acho que tira as pessoas do sofá. Tirou no nosso caso, pelo menos. Eu conheço o projeto e é uma coisa meio... Não é chamar seu amigo para trabalhar, vem cá divertir com a gente. Já que você chega lá, tem uma... Tem as pessoas que ele vai conhecer, né? A possibilidade de conhecer pessoas incríveis, fantásticas, novas amizades, participar da reconstrução, né, de um bairro, de uma cidade. Vamos lá, só dentro do tema, né, do painel, que é buscar o significante do social nas mídias sociais, nas redes, e como é que fica o ativismo com relação a isso, etc. Então, acho que tanto você, Barreto, quanto o Cury são dois senhores ativistas. Quer dizer, ele pela parte da educação, lá com o TEDx, né, que você sabe que é o TEDx Vila Madá, e você com o TEDx São Paulo e com o Amazonas, etc. Eu acho que você já faz um tipo de ativismo, você no caso político, de consciência, ele no caso educacional, muito forte, usando a plataforma TEDx. Eu acho que isso que já é um tipo de ativismo que já está colocado, não está sendo, digamos assim, orquestrado, de repente não nasce em função de uma catástrofe, não nasce em função de alguma causa, de uma coisa, quer dizer, nasce em função da busca de uma consciência do tempo nosso, do nosso Zeitgeist, né, do tempo que a gente está vivendo hoje, etc. Essa é a colocação que eu tenho que fazer. Eu queria que você fizesse um comentário, vocês dois, em cima disso. Rapidamente falando, eu acredito nessa questão do TEDx por uma coisa muito simples, e eu acho que o Maurício também vai concordar comigo, que uma coisa que eu acredito que é educação informal. Né? A proposta daquilo do TED é você levar a informação o mais rápido possível, o maior número de pessoas possível, de forma simples e fácil de ser consumida. É isso, tem que simplificar a informação e quebrar essa hierarquia da informação. Você deixa a hierarquia no sistema, a informação tem que circular, e cada um faz dela o que quiser. Né? O que motiva a gente a estar envolvido com isso é a questão de levar educação informal para as pessoas. Né? É isso mesmo, sem dúvida. Agora tem um aspecto que talvez seja legal a gente resgatar. Eu estava falando do problema aqui, de alguma maneira a gente vive numa cultura de esconder problemas, né? O governo esconde os problemas e diz que está tudo bem. As empresas escondem os problemas e diz que está tudo bem. A gente em casa esconde os problemas e diz que está tudo bem. Né? E na hora que você enxerga que a sociedade pode ser movida socialmente a partir dos problemas, porque eles são fatores de socialização, o problema se torna uma fonte de riqueza. Né? Então eu acho que a gente, de alguma forma geral, tinha que se atentar a isso. Né? Que a explicitação dos problemas, a explicitação e o diálogo sobre eles é um fator de socialização e mobilização. Então, essa história do sofá, como sair do sofá e se mobilizar, talvez tenha que começar com a mudança cultural de poder explicitar problemas. Né? E que as empresas, as pessoas, as organizações explicitem mais, porque isso é um fator de ganho de força. E se a gente vive numa era social e problema é um grande fator de socialização, nada melhor do que você explicitar. Eu acho que essa iniciativa também, voltando acho que ao TED, ao TEDx, é muito interessante, porque às vezes eu chego à noite em casa e eu acho que isso deve acontecer com vocês também, e você fala, você é louco, que de novo você está assumindo uma responsabilidade enorme, de mobilização enorme, e fazer isso no tamanho que a gente tem feito aqui no Brasil, vários TEDs acontecendo aqui, é meio maluco, mas na hora que você vê alguém subindo lá na frente, em poucos minutos, conseguindo explicitar uma história de vida,
seus problemas, suas soluções. E isso entrando no coração das pessoas e as pessoas se identificando, de novo, isso é uma cultura informal, de educação informal, baseada muito nas histórias de vida de sucesso e de fracasso, principalmente, que eu acho que mobilizam e fazem com que as pessoas se identifiquem umas com as outras, né? Porque a ação, ela só vai acontecer à medida que eu me socializo, mas nessa relação eu crio confiança, porque senão a ação não acontece. As ações de verdade só vão acontecer numa base de confiança pessoal, né? Talvez por isso que o meu prédio as pessoas não me cumprimentem, não existe uma relação de confiança entre elas, né? E agora que você é amigo de um argentino? Agora estou fechado. Um ponto que você falou que é super interessante, que eu vejo que eu acredito que seja onde a gente pode quebrar um pouco essa espinha dorsal, vamos dizer assim, que é a questão de assumir que ter problema não é uma coisa ruim, né? E nem que errar é alguma coisa ruim. Eu vejo isso, a gente vê isso muito acontecendo em mídia social com as empresas, né? Quando ela admite um problema em algum produto, ela consegue criar uma relação de confiança com o consumidor e ela não perde ponto por isso, mas pelo contrário, a confiança dela aumenta, né? O que a gente tem que conseguir, que eu acho que agora é questão até nossa de cidadãos, de web cidadão, é de como a gente fazer para aproximar disso dos governos, né? Que são os políticos, como a gente criar um ambiente onde eles possam vir aqui e assumir seus erros, porque quem ganha vai ser todo mundo, não são eles, né? Que a gente criar esse ambiente onde o problema é bom, ter problema é bom, né? Bons problemas. Acho que tem uma diferença entre problema e desafio. Acho que o que a gente tem são desafios constantes. E a solução dos maiores desafios a gente resolve em conjunto. Por isso, o futebol mobiliza a humanidade como mobiliza, porque é o caso onde vemos que 11 pessoas se organizam para fazer o mesmo que outras 11 pessoas e algumas conseguem os melhores resultados. E alguns destruímos bairros. Eu estou no Pacaembu, eu sei do que estou falando, certo? O que o nosso amigo recebeu é a versão impressa de um arquivo Excel que tem 250 países e territórios do mundo, com as contas Twitter, Facebook e e-mail, para convocar a comunidade da deficiência, que é composta de 3 mil milhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas, para em conjunto construir em 5 anos as ferramentas necessárias para reverter a situação das pessoas com deficiência no mundo. Eu queria comentar isso porque vocês estão sendo testemunhas do anúncio mundial disso. Parabéns. Abrir espaço para mais alguma pergunta, Daniel? Eu gostaria de fazer um paralelo aí, o Fernando até comentou. O social parece que virou modinha, né? Então todo mundo fala do social, tudo tem que ter o social, o ambiental. Eu queria saber o que vocês acham dessa mobilização em relação ao papel que o Estado tem que ter, né? O Fernando comentou sobre isso. Às vezes a gente vê um monte de ONG, um monte de gente querendo ajudar, e aquilo que é direito adquirido da gente, a gente não tem. A gente não se preocupa com isso, né? Direito à educação, direito à saúde, direito a ir e vir, direito à liberdade de expressão. Talvez a gente não tenha isso porque a gente não sabe. E onde é que será que está o papel disso, né? Quem será que tem o grande poder de mobilizar as novas gerações, e aí eu coloco como nome as crianças, né? Porque é o futuro. Então, eu queria saber, qual será que o futuro é não ter governo e tudo é social? Obrigado. Bom, não sei se a pergunta foi para todos, então vou fazer um comentário rápido. A experiência que a gente tem com isso, por aplicativo que a gente já desenvolveu, é que o brasileiro sim conversa e quer conversar sobre política, que é a maior ferramenta que a gente tem para construir o país, que é um país democrático. Então não adianta você falar que política não faz parte da sua vida, porque faz sim. Toda hora que você acorda, tudo que você faz, algum deputado, algum governador, algum parlamentar fez uma lei que está direcionando o que você faz naquele dia. Tem maneira sim de fazer o consumidor, o jovem principalmente, igual você disse, a consumir esse tipo de informação. Para mim, a única forma de você resgatar a credibilidade do sistema. Eu não estou falando aqui do político, estou falando do sistema político.
Tem que resgatar a credibilidade do sistema, senão não tem diálogo. Se não tem diálogo, não tem evolução, não adianta. Então, nessa questão de governo, o meu ponto de vista a gente tem que, não é só exigir o que é meu por direito, é chamar para conversar, é fazer junto. O que eu posso fazer, você contribui. Né? O que eu posso fazer, que a gente pode fazer, as ONGs, teoricamente, existem para fazer o que eles não conseguem fazer. Mas o que podemos fazer, né? E vocês regulamentam e a gente cria uma parceria. Né? Não tem inimigo nessa história. Né? Eu acho que a gente é convocar para fazer juntos. Não, pelo amor de Deus. Esse negócio, na minha opinião, esbarra na questão da educação. Porque se você pensar, a criança quando nasce, ela é eminentemente social e ativa. Ela é ativa, ela faz coisas e se socializa com uma facilidade incrível na grande média. Né? Se você pensar que durante a escola é antissocial, o modelo escolar ele é antissocial, né? Porque ele não permite troca, interação, e graças a Deus tem os intervalos entre as aulas, os recreios, e aí as pessoas se socializam. Mas o modelo escolar ele é todo antissocial. Se você junta um modelo escolar todo antissocial com um país onde o governo ele não é provedor, ele não é servidor, que a história do Brasil é de um governo que possui a população e não diferente, por exemplo, de outros países, Estados Unidos, onde o governo é provedor, ele é um facilitador e ele não exige do cidadão, ele dá ao cidadão condições de fazer. Né? É um caos, se você somar esses dois cenários, que é onde a escola vai destruindo o indivíduo socialmente e depois você tem um governo que é possuidor, né? O indivíduo é um servidor do governo, você tem um país socialmente problemático. Então, eu acho que essa questão ela começa reinventando o modelo escolar, porque ele é antissocial. O modelo do professor aqui e o aluno aí, e um diálogo que não existe, porque o professor vomita uma série de coisas em cima do aluno, ele não pode falar com ninguém, é um modelo totalmente antissocial. Se não tivesse os intervalos de aula, né, a escola seria um total caos, né, de fato. Eu acho que o que nós estamos vivendo neste momento é o terceiro passo da Revolução Francesa. Eu acho que o que a gente está vivendo neste momento é o terceiro passo da Revolução Francesa. A gente está construindo a democracia participativa. A gente está em um modelo de democracia representativa, que foi a forma como os poderosos disseram: tudo bem, eu cedo, mas cedo até aí normal. Não é monarquia, mas eu quero ser tratado. Então nós temos o rei Pelé, nós temos a reina Susana Ximenes, certo? Então tudo é rei, é tudo duque. Na Argentina, que tem toda essa brincadeira com os ingleses, certo? Eu estava em Ouro Preto quando começou a Guerra das Malvinas, viajando com um amigo meu inglês, e eu falei para ele, estávamos tomando um café, eu digo: se cuida porque agora a gente é inimigo, cara, certo? Então, com toda essa brincadeira, no popular diz, o cara é um lord inglês, porque ele usa gomalina, é educado, certo? Essa esquizofrênia é meio complicada, certo? Então, o que nós estamos construindo aqui, os que estão vendo pela internet e os que estão fazendo coisas paralelas, sincronizadas com isso em outras cidades, e na forma informal, é construindo as ferramentas de comunicação da realização da democracia participativa. Então temos muito trabalho para fazer, porque isso não vai dar felicidade, porque nós vamos poder opinar, podemos participar, podemos construir em tempo real. Agora, evidentemente, para como convencemos as pessoas, eu te garanto que se eu der um tapa em alguém, nós viramos notícia de todos os jornais. Agora, se eu der um abraço em alguém, de repente os caras dizem: que coisa chata, vão embora. O que nós temos que buscar é justamente, e fecho com isso, a ignorância é uma das 3 causas do sofrimento segundo o Buda. Ignorância, apego e rejeição. Qual é o slogan completo da bandeira brasileira? Não. O slogan completo:
amor, ordem e progresso. E no século XIX não tiveram coragem de colocar na bandeira. Qual teria sido a história do Brasil, de Latinoamérica e da humanidade se o país como o Brasil teria tido a coragem de colocar por completo e não dominar pela ignorância e colocar amor, ordem e progresso? Eu acho que essa é a nossa contribuição para a humanidade. Assim como Gilberto Gil, quando assumiu como ministro de Cultura, disse que o Brasil tem um grande aporte a dar na educação para a cultura de paz, eu acho que o Brasil tem uma grande contribuição a dar para a Latinoamérica e para o mundo. É por isso que o Brasil está passando a ser a 5ª potência do mundo. Agora, com amor, ordem e progresso. Aí vamos estar todos inclusos, aí vamos ter uma ciberfraternidade. Pessoal, a gente começou a perguntar bem rápido, que a gente está mega apertado. Se a gente quer ver na brasileira. Temos uma semana para ficar aqui. É só um comentário sobre a pergunta que ele fez das ONGs, que eu faço parte de uma ONG que chama um projeto, não sei se todo mundo conhece, Sonhar Acordado. E ele não foi, tipo, não começou no Brasil, ele começou na América do Sul, eu não lembro em que país. E hoje ele está em muitos países da América do Sul, ele está na América Latina inteira, e já está na Europa, e é um projeto maravilhoso e é voltado para crianças e adolescentes. E tem site, e eles fazem de tudo para as crianças. São 4 projetos durante o ano, que são contínuos. E são 4 festas grandes. Uma festa de final de ano, que é uma festa de Natal, uma festa no meio do ano e uma festa que eles levam as crianças para o Hopi Hari, aqui no Brasil, no caso. Muito bom, parabéns. Mas tem uma reflexão interessante, né? O papel das organizações não governamentais, que são entidades, na sua maioria muito sérias, que trabalham fortemente por uma causa, também discutido aqui, né? Mas é engraçado também porque os movimentos, eles começam a não ter um formato tão físico assim, né? Ou tão formal. Se você pegar o TED, o TEDx São Paulo, o TEDx Amazonas, o TEDx todos, quer dizer, na hora que você olha um movimento que reúne as pessoas ali, quer dizer, o que é aquilo? Aquilo não tem um formato formal, né? Ele acontece, as pessoas estão lá, alguém organiza, outros trabalham, são voluntários, outros vão lá, apresentam, um monte de gente vai lá e assiste, começa um processo de discussão, isso cria mobilização. Então, eu vejo que o espaço social, digital, ele começa a permitir formas de mobilização que não são tradicionais, né? O cara não é uma empresa do primeiro setor, do segundo, do terceiro setor. É engraçado, né? Se a gente perguntar o que é o TED, você olha o TEDx, né? O TEDx São Paulo, você olha e fala, tá lá, acontece, mas ele não é fisicamente, ele não é uma entidade jurídica, ele não é... Então eu acho que nesse meio a gente começa a ter espaço para a criação de coisas que fogem totalmente ao tradicional, e mobilização pode acontecer fora dos padrões tradicionais. Eu acho essa reflexão muito interessante e importante para mover as pessoas. Tem 4 coisas. Uma coisa são os dados, tem uma coisa que são os dados, a outra é a informação, a outra é o conhecimento e a quarta é a sabedoria. E o que nós estamos construindo, o TED é uma ferramenta de construção da sabedoria, do saborear o resultado do conhecimento aplicado. Então a gente está passando da era da informação e do conhecimento para construir a era da sabedoria, que é aplicar todas as ferramentas de redes sociais para resolver rapidamente todo o sofrimento, e a partir daí a gente é só felicidade. Pessoal, acho que nosso tempo já esgotou. Eu agradeço. Se você acha, não acabou.
Acho que sim. É só um jeito de sentir. Agradeço muito aos 4. Uma salva de palmas, por favor.